começar a gravação. Pronto, começou. Vamos lá. Ó, travou de novo. A barra não aparece. Espera um pouquinho. Não sei por que cargas d'água. Tá complicado esse negócio desses. Na verdade, a gente não tinha que estar correndo atrás de mecanismo para trabalhar, né? Quem tinha que disponibilizar isso não somos nós, não. É a instituição. A chefia não parece estar muito preocupada, não, porque não respondeu de nenhum dos meus questionamentos. Deixa eu ver se tá. Sumiu de novo a medida da barra. Tá. Estão vendo aí? Confia pra mim porque tá bem complicado pra mim aqui, tá? Confirma, por favor, aí. Tá, eu tô Com áudio. vendo. Confirma com áudio porque com texto não resolve nada, tá? Então tá, vamos lá. A gente estava aqui. Eu tive que ocultar a barra aqui embaixo. Pedi para ocultar, só que aí, ó, o que acontece? Ela deveria aparecer agora. Quando eu desço o mouse, ela deveria aparecer. Mas não está aparecendo. Porque antes estava ocultando parte do que estava aqui embaixo. Se eu tivesse alguma coisa escrito aqui, ela tá ficando muito extensa, digamos assim, e estava engolindo algumas coisas. Agora aparece, mas o que eu entrei na opção de configurações, de configurar a barra de tarefas para ocultar, e só que agora está esse problema. Eu tenho que fechar a apresentação para conseguir voltar, e às vezes tem que sair do Meet para voltar a estabilizar de novo. Mas vamos tocando do jeito que dá aqui, tá? A gente vai tocando do jeito que dá. Então a gente havia falado na última aula a respeito de dentição, né? E a dentição é importante se conhecer a dentição do animal que se está trabalhando, porque isso vai depender, isso disso vai depender o que ele alimenta, como ele alimenta, influenciar na alimentação que esse animal tem, tá? Então vejam bem aquilo que eu falei com vocês, né? Os pré-molares e os molares do cão, eles são pontiagudos. Na arcada superior, o molar é minúsculo, né? É bem pequenininho. Aqui, ó, nessa arcada aqui, ó, o molar aqui é só um resquício. Aqui também nessa estrutura, provavelmente feita de gesso, não sei se é osso, gesso, mas enfim, o molar está bem pequeno aqui. E percebam como que os pré-molares na arcada superior são pontiagudos e na arcada inferior também. Tem um molar maior, aqui tem um molar pequenininho, a quantidade de dentes aqui em cima é maior, né? Aqui em cima você tem 3 premolares e um molar, aqui embaixo tem 2 premolares e um molar. Tem uma quantidade menor de dentes, mas o molar é desenvolvido aqui. E eles são todos pontiagudos, pontudos, porque o objetivo da dentição desses animais é justamente perfurar, né? Para a gente, para nós seres humanos, para os suínos, o objetivo dos molares e premolares é esmagar, né? Macetar. Então a mesa dentária ela não é tão com depressões, não é pontiaguda, ela é mais reta. E nos carnívoros, não. E aí você tem no gato essa característica, no cão também. A diferença é que o cão tem o maior número de dentes que o gato. Mas aí você tem esses dentes, e quando o cão ou o gato querem arrancar uma porção de alimento, vamos supor que animais ou um felino, um felídeo, né? Ou um canídeo que esteja na natureza, quer arrancar uma porção de alimento, ele vai usar os incisivos aqui, mas muito mais os caninos, né? As presas, para tirar, rasgar isso. E depois, se ele quiser romper, arrancou um pedaço e quer cortar esse pedaço, ele leva aqui, coloca no canto da boca. Você deve ter observado isso, cachorro, se você der pelanga, por exemplo, que ele não consegue engolir um pedaço grande, ele joga no canto da boca e vai até cortar aquilo e deixar um pedaço menor, engole aquele, que engole porções grandes e volta a pegar outro, tá? Então a dentição, ela tem toda relação com a maneira como o animal come e com o que o animal come. Como eu disse, a dentição de equinos, por exemplo, é muito específica, porque disso o animal depende para se manter alimentando, já que ele come alimento grosseiro. A dentição de equinos cresce o tempo todo. Dos cães não, mas tem essas particularidades aqui, tá?
Umas particularidades do gato, falando agora de particularidades do gato, especificamente de comportamento alimentar natural, a gente percebe diferença no comportamento do gato em relação ao comportamento alimentar do cão. O cão, os canídeos como um todo, há exceções, mas os canídeos solitários não caçam em bando, né, os não gregários, como a raposa, por exemplo. A raposa não vive em bandos, mas os lobos vivem. Né? Mas mesmo assim, às vezes, a, o sucesso na caça nem sempre é diário, é constante. Então, às vezes, passa dias sem obter um resultado e dias sem comer. E aí, quando consegue comer, como o lobo, por exemplo, que é o mais próximo do cão, apesar de estar, como eu disse, está comprovado que o animal ancestral do cão não é um lobo europeu, não é o lobo europeu, por experimentos mais recentes fizeram agora, comportamentais, de relação em matilha, com um grupo de cães e um grupo de lobos, percebendo que chegaram à conclusão de que ele não é um descendente direto do lobo, e sim descendente de um outro lobo que foi extinto. Mas dá para se basear no comportamento do lobo para entender o comportamento dos cães e vice-versa. Então, chega a essa conclusão conclusão não, tem-se informação, né, do que se tem de registro de caça de lobo, que eles caçam grandes animais. Né? Eu já vi lobos caçando bisão, que é bem grande, né? Caçam outros animais, caçam renas não, porque a rena está mais no polo, mas animais parecidos, né? De porte grande. E quando chegam a bater um animal desse, a matilha come um volume grande de uma vez. E até pela disputa. O cão disputa muito alimento, vocês observaram isso. Tem cães que até arriscados, às vezes tem cães que mordem crianças por instinto. Não é um cão agressivo, mas está comendo, a criança chega perto e ele morde. Ele ataca e morde. Mas não é um comportamento, digamos assim, de agressividade e de maldade. É aquela instintivo, que é uma agressividade, mas não é por maldade, é uma agressividade natural que ele expressa quando em grupo. E mesmo estando sozinho, os indivíduos de uma casa, de um ambiente, de um lar, onde há um cão, esses indivíduos são a extensão da matilha dele, já que ele não tem matilha. Então, é preciso entender isso até para lidar com cachorros, que ou a gente é o chefe da matilha ou é o subordinado. Aí resta o ser humano escolher que posição que ele vai ficar. Porque você vai ser mandado pelo cão ou vai mandar nele. Das duas, não importa o tamanho. Né? Cães grandes, cães pequenos terão o mesmo comportamento. Mas aí, por essa questão, os cães às vezes atacam quando estão comendo, né? E comem grandes volumes. Diferentemente dos gatos, que naturalmente, talvez os grandes felídeos não, né? Onça, tigre, leão e tal, etc. Né? O puma, não tem esse hábito. Mas os felídeos menores, né? Lince, os gatos selvagens, etc., o cerval, eles caçam pequenos animais, roedores, aves, que não dão um volume grande para alimentação. Então eles comem mais constantemente, caçam mais constantemente e consomem menor volume de alimento, né? São caçadores solitários, não é caçador em bando. Eu falei que tem canídeos como as raposas que não vivem em bando, mas os felídeos são, com exceção dos grandes felídeos, alguns grandes felídeos, alguns não, na verdade o leão só, né? Porque se formos olhar a chita, o guepardo, né, que é a chita, às vezes está em 2, 3 indivíduos que são irmãos, mas no mais é quase sempre sozinho. O leopardo é sozinho, o tigre é sozinho, a onça aqui do Brasil é sozinho, a pantera indiana é sozinho. Então, em grupo, na verdade, só os leões. É uma exceção dentro dos felinos. E aí os felinos são caçadores solitários e os felinos pequenos, né, os que tanto o ancestral do gato quanto os outros gatos selvagens que existem aí, eles caçam rato, pássaro, pequenos répteis, insetos, coisas desse tipo. Isso não dá um volume grande de alimento. Aí ele ingere pequenas porções de alimento várias vezes ao dia. Tem relato de estudos que eles chegam a comer 13 a 16 vezes ao dia. E aí isso já é um entendimento para saber como ofertar alimento para esses animais. O alimento ofertado para o gato é ideal que ele fique à disposição o dia todo, se for o caso. A alimentação para cães, não. O ideal seria que ela fosse ofertada em períodos. Né, em maiores volumes, mas em períodos, que atende mais a condição do animal.
até para controle de ganho de peso, né? Até para controle de obesidade. Você não pôr à vontade. Senão, como o cachorro tem esse instinto glutão, principalmente em cães jovens, ele vai acabar comendo além e ganhando peso. Se for animais que naturalmente têm um comportamento de. Comportamento não, perdão, o cão não tem isso, mas animais que não têm condições de exercitar, porque entre os dois, o cão é um animal mais ativo. Os cães são naturalmente ativos, né? Algumas raças menos, mas no geral eles são muito ativos e correm atrás da própria cauda, e, enfim, né? Sentem necessidade de atividade. Já o gato é um bicho preguiçoso. O gato tem atividade noturna, de dia o negócio dele é dormir, e mesmo noturnamente o negócio dele é ser sorrateiro. Ele se esforçar não está no dicionário dele não, não é muito comum. E aí já vale até essa informação para saber que os problemas de obesidade em gato podem surgir com mais facilidade. Principalmente se você, não por deixar a comida à disposição, mas principalmente por você, o que você usa de alimentação, né? E aí o gato já é preguiçoso, você não propicia nenhuma atividade para ele, preso em apartamento. Então você tem muitos problemas de obesidade hoje em dia. E é o que está, em parte, movendo ou direcionando a indústria alimentar para esses animais. Se no início a indústria foi impulsionada para produzir um alimento equilibrado e balanceado, para atender a preocupação das pessoas de nutrir bem os seus animais e, e para os animais a boa nutrição proporcionada a eles, hoje em dia a indústria tem muito foco em produzir um alimento que é bom, que nutra, mas que não venha gerar problemas de obesidade. A dieta silvestre desses animais, e aí depois nós vamos ver isso lá na frente depois, né, alguns pontos sobre fisiologia, o teor proteico é bastante alto, tá? Inclusive a gente vê isso que a demanda, a possibilidade de ofertar proteína, não só a demanda, como também o menor risco, o menor problema. Então, é mais comum, é ideal, pode ser feito, deve ser feito e pode ser feito, algo desse tipo. É bom e pode ser feito ofertar-se mais proteína para níveis proteicos mais elevados para o gato do que para o cão, tá? Enquanto a gordura é moderada e carboidratos mesmo é baixíssima para o gato. Para o cão, se nós formos puxar lá atrás, a quantidade de carboidrato pode ser um pouco maior. O carboidrato do gato se resume basicamente ao glicogênio presente na carne, na musculatura. Na musculatura, na verdade, não é a carne, porque o animal abate para transformar em carne vai um tempo. Mas na musculatura. Então, essa quantidade, esse aporte de carboidrato não é alto. Diferente de animais que comem vegetais, por exemplo, quando o carboidrato é maior. E aí, como o cão acaba consumindo um pouco de vegetal, tem essa maior aporte de carboidrato que o gato. E os gatos naturalmente não ingerem fruta nem vegetais. Há como você colocar vegetais na dieta de gatos, há como inserir, não os vegetais, mas inserir a composição deles na dieta, na ração e ofertar para os animais? É possível, tá? Você mascarando ali, ele vai ingerir porque ele está ingerindo o que ele está vendo demais. Está tudo misturado num grão só. Ele está ingerindo aquilo que ele está sentindo. O gato é muito de odor, né? Ele é muito sensível a isso. Você joga o alimento pro gato, ele cheira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes rodando aquilo. Parece que ele fica escolhendo um lado, né? Joga carne pro gato, ele escolhe o lado, ele fica rodando e parece que escolhendo o lado que ele vai morder, que ele vai ingerir, é cheio de 9 horas. Ataca mais rápido um pouco o peixe, mas mesmo assim não é aquele negócio como o cão que você joga, quando você pensa que ele vai comer, ele já engoliu, né? Então é bem diferente. Então os gatos naturalmente não ingerem, os cães ingerem, né? Cães, eu tenho a cadela aqui, geralmente isso é nos cães mais jovens, tá? Aí eu vou citar outro ponto aqui, lá na frente vamos abordar isso, eu não sei onde nem quando, não sei se está no texto, mas é uma informação que
Me fugiu agora a denominação, mas é neofilia e a outra não lembro. Que é o seguinte, é você, quando tem animais jovens, isso é informação para donos de animais e também para conduzir a dieta do animal, né, na alimentação, é você estimular os animais jovens a conhecerem uma maior diversidade, aceitarem uma maior diversidade de alimentos. Né, que é natural que ele aceite, ou às vezes que até que iria de encontro a uma aceitação natural dele. Você trabalhar com isso para que ele aceite outros alimentos e não fique restrito. E quando ficarem mais velhos vão acabar tendo essa restrição. É, isso, oi. Professor, os cachorrinhos lá do meu Come, e serviço, aí eles gostam se de você comer der com um cão que cenoura. nunca comeu cenoura, Simoni, um cão mais velho, talvez ele recuse, tá? Agora, se você habituar o cão de jovem a Sim, isso, aham. essa depois eu ver o termo certinho, é neofilia e o outro eu não lembro o nome que é o contrário, né? Que filia seria proximidade, neo, coisa novo, então se aproximar de coisas novas. Mais ou menos nisso. Neofilia alimentar, algo desse tipo. Quando comecei a comentar e aí fui explicar a situação, a minha cadela aqui, uma cadela que eu tenho mais jovem, tem um cachorro William que a Tatiana arrumou aí para dar trabalho. Tem uma cadelinha que eu já tinha, uma pequenininha, que na verdade o Lucas era criança ainda quando a gente arrumou ela. É, e tem uma outra que a gente arrumou agora, o Normando aí do Instituto, que postou ali na rede social, ela gostou, foi lá e pegou. Para dar trabalho também, que é mala sem alça. E essa cadela come uma banana veaca. Manga, então, ela come a manga inteirinha. Até tirei umas fotos, né, pra tirar sarro. Assim, é o cão chupando manga aí. Tem aquele tal do cão chupando manga, naquele dizer. Oi. Professor, e aquela superstição, não sei se é superstição ou se realmente é verdade, Não os come, você nunca viu comendo, não? cachorros comerem capim. Diz que faz É o bem. É quando seguinte, eles estão com dor de os barriga, vamos dizer gatos assim. comem para vomitar, né? Porque é o seguinte, o que acontece? O cão não come muito pelo, né? O cão não é de comer muito pelo. Quando está comendo alguma coisa, ele rasga, separa e tal, ou penas, né? Até porque o cão caça poucas, os canídeos não comem muita aves, né? Não é muito a praia deles. Os gatos sim, gostam muito de aves, répteis, e aí tem estruturas que não são digestivas, principalmente pelo. E o gato, além do que ele come pena, ou pelo que ele pode comer, o cão também pode comer e defecar às vezes, passa aí, porque não o pelo é muito difícil de ser digerido, pelo e pena. É queratina, né? Você não tem enzima que quebre isso. Tem que ficar um século dentro do digestivo para ser quebrado e crescer bactérias específicas, colonizar bactérias específicas que pudessem produzir enzima que quebrasse isso. Tanto é que quando você vai fazer farinha de pena, aí já vai falando de nutrição de animal, né? Indução de não ruminantes, mais para não ruminantes, porque para ruminantes não pode ser utilizado. Aí quando você vai fazer farinha de pena, eu comento isso na aula de nutrição de não ruminantes, você tem que fazer hidrólise da pena, que é submeter a temperatura e pressão para ver a quebra. Aí você tem a quebra das moléculas, você tem liberação de proteína que está ali presente, na queratina, que não seria liberada se não fosse isso. E em resumo, a queratina passa a estar digestivo, não é digerido, nem de cobra, sim. Só que a cobra tem um poder digestivo violento, então ela come aquilo ali e derrete quase tudo. Tanto é que os répteis como um todo, uma cobra come hoje passa. Tem um crocodilo na África, que é réptil, né? Que pode ficar um ano sem comer. Uma sucuri fica 6 meses, tranquilo. Se ela comer uma refeição boa, ela fica 6 meses sem comer. Então digere praticamente tudo. Não sobra quase nada. Mas os outros animais não. De via de regra, pelo e no caso da sucuri do crocodilo, jacaré, não é micro-organismo, não. É o trato digestivo deles que é violento mesmo. Aí joga pelo fora. Mas o gato tem o hábito de ficar se lambendo o tempo todo, né? Se lambe o tempo todo. Fica de ponta a ponta. Então não lava a cabeça porque ele não dá conta. O que acontece? Ele ingere muito pelo, Clarice, se lambendo. E aí ele tem que. Vocês já viram o gato quando ele dá uma. Dá até um troço ruim, eu não gosto muito de gato não. Aquele barulhão que ele faz, que ele fica vomitando, barulho alto pra caramba. Ele fica forçando o estômago para jogar fora aquela bola de pelo que ele engoliu. E quando ele come capim, por ser fibra também, ele estimula a vomitar, né? Funciona como um vomitório. Aí ele
Cachorro e gato. Você já deve ter visto vômito de cachorro assim com capim no meio. Não sei se já viram, mas é com essa. Sim. Ô, professor, então o Não é aquele barulho que barulho ele da faz, respiração dele. então, Tem, é tem, para tem um gato que ele quando respira fica vomitar? igual se fosse um motor, né? Ele fica. Sim. Aham, não, É, é, é. é que Ele ele, provoca pra tipo, jogar parece fora. que tá engasgado, Aquela não bola de é? pelos. Deixa eu ver se a gente acha um vídeo aqui. Se eu achar o dura. Não, não vai nem dar, porque esse bendito tá travando tudo. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Ah, gato. Nem sei dizer como, né? Regurgitando bola de pelos. Pelo, aqui. Nem foi acabar de digitar. Bola de pelo. Vou aumentar a bola de pelo, premiar os pelinhos verdes. Aqui, ó. Quer ver? Isso aqui não é bem nutrição, mas. Olha o que os caras fizeram com esse gato. Esse gato aqui é o peça, ó. Reduziu tanto o focinho que esse gato é cheio de problema. Ele dá remela nos olhos, dá problema respiratório, tal. Morre afogado facinho, facinho. É normal o gato vomitar a bola de pelo para eliminar os pelinhos digeridos e impedir que eles obstruam o trato gastrointestinal, já que não são digeridos, né? E não é todo dia que ele faz isso. Deixa eu ver se a gente vê aqui vídeo para ver o barulho que ele faz. Vamos ver se vai ter. A Aí, 123 como isso tem a Milhas ver com quer te tato ajudar digestivo e a tal, ir mais se longe. lambendo. Além das Aí vai se passagens com a... lambendo e vai engenhando pelo, engenhando Os pelo. felinos são animais extremamente limpos, tanto é que eles podem passar várias horas por dia se lambendo. E isso é bom, mas fácil a sofrer com esse problema Acho que de vai mostrar saúde ele vomitando, são não. aqueles que nós precisamos ficar alerta aqui. Bom, obviamente se for a temporada de troca. Quais alimentos incluir e qualquer outra dúvida que possa aparecer. Melhorar o trânsito Falando de nutrição intestinal aqui e é o tal, mas malte para gatos, não vendido em mostra nós, é o ele, suficiente por não dia. mostra ele regurgitando Nós não, até já tá? postamos um vídeo Mas aqui sobre o malte para gatos, vamos... E aí o capim funciona para isso. Pro gato também, mas às vezes ele consegue fazer isso até sem ingerir capim. Mas ele também come capim às vezes. E pro cão, ele come e aí depois ele vomita aquela espuma branca com capim e tal. Alguma coisa que ele tivesse que eliminar lá, ele funciona como vomitório, né? Hoje vomitórios para pessoas não é uma prática comum. Mas antigamente, purgante para dar diarreia nas pessoas. E vomitório era comum, era prática médica utilizada. Vomitar para limpar, teoricamente assim, e diarreia também, né? Era utilizado esse tipo de coisa. Purgante salino, tomar aquilo para dar uma diarreia e ficar no trono o tempo todo. Mas hoje, na medicina, você não vê falar mais disso, né? Mas aí, voltando a falar aqui a questão da dieta, o teor de proteína desses animais é bastante alto, gordura nem tanto, e carboidratos bem baixo, né? Porque não ingere nem fruta nem vegetais. Beleza, vamos aqui agora, vamos lá para, deixa eu ver se vai abrir aqui, para a sequência. A gente vai tratar alguma coisa aqui de carboidratos e fibras na dieta desses animais. Tá aparecendo aí, né? Beleza. A utilização e emprego de carboidratos na Sim. alimentação de cães e gatos. Porque isso barateia o processo, barateia a ração, barateia a alimentação. Só que tem uma função útil, que agora virou moda falar disso, né? Oferta de fibra na dieta, fibra, vegetais. Você vai lá no rótulo, principalmente para cachorro, né? Fibra vegetais, tal e coisa, etc, etc. Para gatos um pouco também. Mas tem que saber como é que você usa isso, porque isso pode ser problema, né? Via de regra, o que a indústria usa? O que é mais barato? O que é mais barato? De estudos que estão vendo na frente aí, milho ali à esquerda em cima, arroz no centro, o outro acho que lentilha, aqui à esquerda embaixo milheto, no centro ervilha e à esquerda aqui provavelmente farinha de trigo. Né? Essa imagem da farinha eu peguei, mas não dá para definir o que é. Farinha de trigo. E o que é mais barato hoje no mercado? É o quilé de arroz, quilérinha, né? O subproduto que às vezes algumas famílias acabam consumindo por necessidade, por falta de poder aquisitivo, mas sempre sobra do processo de produção do arroz separado.
mais caro, mais barato que o milho. Só que é um problema. Desses carboidratos todos aí, com exceção da farinha de trigo, é o que pode dar mais problema para cães e gatos. Barateia a ração, mas pode dar problemas. Então vamos ver isso aí. É preciso rememorar lá o que são os carboidratos, né? Ter isso bem claro para entender o negócio. Os carboidratos, vocês já sabem, a gente repete aqui, mas são os principais constituintes de vegetais, é o que mais tem no vegetal, é carboidrato. Ele pode ser na forma de carboidrato solúvel, armazenado, carboidrato de reserva ou carboidrato de estrutural, né? Na estrutura da planta, o que mantém a planta de pé, né? A celulose, né? Lignificada ou não. Então é basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio. E os animais utilizam os carboidratos presentes nos alimentos como principal fonte de energia. A nossa principal fonte energética são os carboidratos, não é a gordura. E 1 grama de carboidrato é capaz de produzir aproximadamente 3,5 quilocalorias. Só que esses carboidratos podem atuar, né? Eles entram em qualquer organismo, são quebrados, né, a unidade menor, que é a glicose, são absorvidos e são utilizados prontamente, aí já para trabalho celular, depois da absorção. Isso ocorre em qualquer espécie, no geral, praticamente todas. E se houver uma sobra, eles vão ser acumulados como reserva, só que aí não são... Sim, há uma reserva de glicogênio na musculatura, há uma reserva de glicogênio no fígado, mas são reservas pequenas de pronto uso, aquela coisa ali estar à mão para usar, né? Mas a grande reserva ela é feita na forma de gordura. Rearranja aquilo, gordura também é carboidrato, né? Mas tem outros compostos aí. Pode ter fósforo, inclusive, nos fosfolipídios, né? Lipídio agregado ao fósforo. Mas, via de regra, as gorduras são aí os triglicerídeos, né? Que é um glicerol com 3 ácidos graxos. E o ácido graxo o glicerol é uma estrutura energética, o ácido graxo é uma estrutura de gordura, mas ambos estão compostos aí também por carbono, hidrogênio e oxigênio. Só muda a configuração. E são acumulados assim nos adipócitos, são as células de gordura. E o carboidrato, na quantidade adequada no organismo, inclusive a gente já pode extrapolar isso para a nutrição de outras espécies animais, que é o equilíbrio entre energia e proteína, importantíssimo quando você trabalha com gado, principalmente gado leiteiro, importante quando você trabalha com gado de engorda, qualquer espécie animal, ter o equilíbrio entre energia e proteína, porque se você faltar energia, o organismo naturalmente precisa de energia e ele vai lançar mão a usar proteína como fonte energética, coisa que é meio caro. E que, falando agora um pouquinho, saindo um pouquinho pela tangente, peixe faz isso, mas faz isso porque o peixe é assim. Peixe é de fazer assim. A fisiologia do peixe é de usar a proteína como fonte energética. Tanto é que, se vocês forem observar lá, já fizeram piscicultura, imagino, mas as rações aí que vocês foram observar, o teor de proteína da ração de peixe é altíssimo. Um teor de proteína para cães jovens, 20, 22% aí. Talvez um pouco mais alto, mas cães jovens, né? Um teor de proteína para vaca leiteira, na dieta, não na ração, na dieta, no dia a dia, 16%. Galinha, 12, 14%. Um bovino normal, de manutenção do bovino normal, né? Sem nenhum ganho, sem nenhum trabalho, 12, 11%. Búfalo, lá embaixo, mais baixo que bovino ainda. Peixe, a mais baixinha, 36%, por aí. O peixe faz isso, natural dele. Animal de sangue frio, é outra história, é outra realidade, é outra fisiologia, tá? Então, a ração de peixe são alta em proteína por causa disso. Porque eles usam proteína para produzir energia e gerar atividade, não calor, porque o peixe tem um sangue frio, mas gerar trabalho a partir da proteína. Mas não é o caso de outras espécies mamíferas, né? Então, como a proteína é mais caro, a inserção de carboidrato barateia o processo duplamente. Primeiro, barateia fisiologicamente, que o animal não gasta energia, não queima energia a partir de proteína, que é mais caro. E segundo, que eu não preciso acrescentar proteína para atender o animal tanto,
além das necessidades proteicas e necessidades energéticas, porque eu estou dando carboidrato, tá? Os carboidratos compõem também as membranas celulares, né? É preciso lembrar disso, que aí eles não estão prontamente disponíveis, né? Os carboidratos que estão no interior da célula são solúveis, são as reservas, né? Os grânulos de amido dentro do tecido de reserva, né? O parênquima de reserva, e tem a estrutura exterior da célula. Os carboidratos, eles funcionam como estimulantes dos movimentos do trato digestivo. Como assim? Você já deve ter visto em nutrição de ruminantes que a movimentação, a atividade ruminal depende do estímulo da fibra que entra. Então, conforme o tipo de fibra, aí tem o conceito de fibra efetiva, né? Aquela fibra que, se você pegar, teoricamente, falando assim, vamos me ver à mente agora uma coisa. Vamos pegar um capim qualquer, o mesmo capim, e vamos pegar ele para fazer análise. O que você faz com ele para fazer análise? Você seca e moe finamente, tritura. Isso altera a quantidade a medição de fibra desse capim? Muito pouco. Muito pouco. Pode alterar quando eu faço a moagem, e aí já os conceitos de bromatologia lá. Se no moedor eu deixar perder, ficou para trás uma porção que não moeu. Que naturalmente é mais fibrosa do que a porção mais macia que moeu. Então eu estou alterando. Porque o moído moeu legal, ficou para trás algumas partículas maiores, e que eu não aproveitei, e eu achei que aquilo é besteira, que não tem importância, pronto, alterou, principalmente FDA, mas vai alterar. Ou fibra bruta como um todo. Mas no geral, a moagem em si, o processo de moagem não muda. Quando eu for fazer análise, o resultado vai ser o teor de fibra que ele tem. Beleza? Se eu pegar esse capim, eu conseguisse analisar esse capim, a folha inteira, mudaria o teor de fibra? Não, já falei que não, porque moendo ou não muda. Agora, dentro do rumen, faz diferença? Faz. Se essa fibra não tiver um tamanho adequado, ela não tem efetividade, ou seja, ela não tem efetivamente utilidade para o processo ruminatório, porque ela passa para frente sem ruminar. E aí ela não tem estímulo ruminal. Estou falando do rumen porque é o que, primeiro que a maioria foca em ruminantes, né? Foca é ruminante. Segundo, às vezes é o que mais vê. Vai para a bromatologia, eu tenho certeza que só vai falar de bromatologia. Eu imagino que, até porque a maior parte dos professores que trabalham com bromatologia são da linha de produção de ruminantes, né? O Túlio, por exemplo, é da linha de nutrição de bovinos de corte e acaba ficando o exemplo dessa linha aí. Então, estou utilizando esses conceitos para facilitar a coisa aqui, facilitar o meu trabalho de explicar. Então tá, ele não funciona como estímulo, mas não é só para ruminantes esse estímulo, tem também para outras espécies animais. Para nós, seres humanos, o intestino tem, a fibra é importantíssima no processo. Entre homens e mulheres, a tendência é que as mulheres tenham um intestino mais preguiçoso. Preguiçoso é o termo utilizado por ser mais lento e tal, né? E os homens têm um intestino mais ativo, não sei devido a quê, mas isso é regra. Você não vê uma propaganda de Activia com homem na propaganda, é mulher. Você não vê quase homem reclamando de intestino preso, as mulheres têm muito esse problema. O que é recomendado nesse caso? Consumo de fibra. Porque ela tem essa função de o intestino detecta que tem fibra e ele aumenta a atividade, aumenta o peristaltismo, aumenta a motilidade. Então a motilidade intestinal é dependendo da quantidade de fibras que o indivíduo ingere, quer seja no ruminante, quer seja no não ruminante. Isso é útil para o cavalo, é útil para o coelho, é útil para o suíno, é útil para nós seres humanos, né? Só que funciona ao contrário, né? A quantidade maior de fibra no ruminante faz com que ele fique mais lento o trato digestivo. Quantidade menor fica mais rápido. Nos não ruminantes, quantidade maior de fibra. O cavalo é outra história, está um pouquinho fora da curva aí. Mas o suíno, por exemplo, quantidade maior de fibra, nós seres humanos, quantidade maior de fibra, e que somos onívoros sim como suínos, quantidade maior de fibra estimula o movimento peristáltico que passa mais rápido. Até porque, vamos pensar assim, cara, não tem muita coisa para tirar dali, não é um ruminante, então vou mandar embora logo e botar outro no lugar, porque isso aí já deu o que tinha que dar. No ruminante, opa,
Eu dou conta de mexer com isso aqui, eu dou conta de trabalhar isso aqui, de retirar nutrientes daqui. Então vamos segurar um pouquinho aí, vamos devagar aí, devagar que eu dou conta. Espera aí, eu vou mexer aqui, eu vou tirar. Mais ou menos isso. Tá? E aí usa esse conceito para cães e gatos também. Porque é preciso. E a saúde intestinal está ligada a quê? Agora, aves, né? Quem já teve avicultura comigo deve ter visto isso. Hoje a indústria trabalha inserindo e medindo e modulando fibra em dieta de frango de corte, porque os frangos estão presos, né? Não tem a opção de comer capim, como as aves caipiras, etc, etc. E para você ter uma saúde intestinal adequada, uma boa absorção de nutrientes, e não ter principalmente proliferação e crescimento de micro-organismos que não são benéficos para esse trato digestivo, você tem a presença de fibra, que daí essa fibra permite o crescimento de micro-organismos que vão decompô-la, principalmente intestino grosso, seco e colo, que vão decompor, degradar essa fibra, vão produzir ácidos, vão produzir gases, é lógico, né? Com fibra produz mais gases. Só que esse crescimento desses micro-organismos, por exclusão competitiva, um conceito de microbiologia, por exclusão competitiva não permite o crescimento de micro-organismos prejudiciais. Então, assim, mais ou menos nessa linha. Aí eu já pense nesse conceito quando eu for falar lá na frente sobre algum questionamento sobre a oferta de fibra na dieta de cães e gatos, né? Qual que seria a função aí? É nutricional? De saúde? Me fugiu o termo agora, ou o quê? Tá? Os carboidratos são classificados de acordo com o número de açúcares que eles contêm, né? Os monossacarídeos, que é apenas um açúcar na composição, né? As oses da vida, a glicose, a galactose, a frutose, inclusive a absorção principal na forma de glicose, mas às vezes pode absorver frutose ou galactose, mas a preferência, digamos assim, é a glicose. Os disacarídeos, são dois sacarídeos unidos, dois açúcares na composição, a sacarose, glicose mais glicose, frutose mais glicose, perdão, a lactose, glicose mais galactose, e a maltose, que é glicose mais glicose. São os principais sacarídeos, né? Esses três aí. A sacarose é o açúcar de cana que a gente consome normalmente. Inclusive é o seguinte, ó. Tá, não é cães e gatos não, mas é leite. Assim, cuidado isso aqui também para cães e gatos, tá? Mas leitões, cara, isso aqui para leitão é um problema, né? Da diarreia, ele não tem sacarase que quebra isso aqui. Leitão tem que consumir esse açúcar aqui. Leitão só não, tá, gente? Mas foi leitão que me veio à mente agora, mas vamos passar no cachorro pequeno, para não dizer que eu estou saindo da disciplina. Um cão jovem. Ele está preparado para isso aqui. Todo animal jovem lactente está preparado para isso aqui, tá? Esse açúcar aqui. Esse aqui, não. Jovens, não. Nos animais adultos, algumas espécies, nunca. Né? Nunca vão estar preparados para isso adequadamente. Vai ser problema, porque ele não tem enzima que quebra essa sacarose, a sacarase, para liberar a frutose e a glicose. O que acontece com isso? Acaba fermentando o trato digestivo. As bactérias fermentam, mas o sistema digestivo não quebra. Porque o certo é ser quebrado antes, para quando chegar no intestino delgado ser absorvidas as glicoses e não chegar no intestino grosso. Mas ela chega no intestino grosso e vira o quê? Fermenta, problema, diarreia. Para adultos, principalmente ser humano, para de tomar leite. Aí quando volta a tomar leite tem diarreia, porque a açúcar do leite é lactose, né? Aí não produz mais lactase, é um negócio que se você parar de fazer, o corpo esquece como é que faz, vamos dizer assim. Porque já não é lactente mais, né? E aí, quando volta a ingerir, acaba gerando problemas porque ela não é quebrada e absorvida do intestino delgado, vai para o intestino grosso, aí lá as bactérias que estão lá conseguem fermentar, conseguem quebrar isso e fermenta a glicose, fermenta a lactose e produz, muda a osmolaridade, a pressão osmótica, faz com que atrai a água para dentro do intestino, é assim que funciona a diarreia, ela tira a água do sangue, porque ela tem uma atração maior, né? Pressão osmótica diferente. A água sai, em vez da água sair do intestino e ir para o sangue, ela sai do sangue para o intestino, e entra para dentro do intestino, aumenta o volume de água, diarreia e desidratação. Mas às vezes, então, lá na frente, tem algumas
rações que acabam ofertando para dar um crescimento bacteriano mais controlado, se eu não me engano, para cães, tá? Mas lá na frente vamos ver sobre isso. Os oligosacarídeos, né, que é a união de 2 até 6 monossacarídeos. O fruto oligosacarídeo, os fós. E aí o seguinte, gente, ó, esse fós aqui, ó, tá? Muito utilizado para frangos, mas pode ser utilizado para cães também. Fós e o MOS, né? Principalmente o MOS. Mananooligosacarídeos. Existe uma manana é um tipo de ligação. Aí existem alguns micro-organismos que tem como é que eu posso dizer? Não é radical, mas esse lado para fazer ligação manana. Quando você oferta um mananoligosacarídeo, isso eu usado muito em frango, esses micro-organismos, em vez de aderirem à parede intestinal e colonizar ali e crescer, eles acabam se ligando a essas fibras que estão livres, né? Esses MOS. E aí o que acontece? Eles dançam, porque daí eles são jogados fora. É assim que você consegue também evitar os problemas da saúde intestinal. Vamos ver se a gente abre aqui. Para cães, eu não sei afirmar para vocês como é que está essa questão, em que nível está o desenvolvimento, tá? Mas é nutrição e não é de todo ruim. Não estava no meu plano falar isso, mas surgiu aqui, vamos ver. Função do MOS botar do MOS, mananooligosacarídeo. MOS na população de micro, vamos ver se vai dar assim, organismos. MOS, mananooligosacarídeos. Mananooligosacarídeos. Aqui, vamos ver aqui. Que é o grupo dos, aqui tá suíno, né? É o grupo dos pré-bióticos, né? Tá aqui. É a parte integrante da parede da levedura e apresenta como forma de ação a capacidade de aglutinar bactérias gram-negativas, né? Se unir a elas, que contém fímbria tipo 1, modular a forma intestinal por servir de substrato para o crescimento de bactérias benéficas, absorver algumas micotoxinas, além do que eu falei, né? Tem mais outras funções. E tem capacidade de simular alguns parâmetros da função imune intestinal. Aqui já meio inespecífico, aumentar a imunidade sem talvez uma explicação específica, né? A capacidade de absorção das bactérias patogênicas se dá através da ação das mananas, que é o polímero de manose, que atuam como ligantes de alta afinidade para receptores manose específicos presentes nas fibras tipo 1, que estão das bactérias negativas que são prejudiciais. Com essa ligação, o patógeno não se adere à mucosa intestinal, sendo expelido através das fezes, sem que ocorra infecção, mantendo-se assim a saúde e desempenho animal. Beleza? Então, ter isso em mente aí, a importância que tem do conhecimento e da utilização desses mananooligosacarídeos. Mas vamos lá. Os polissacarídeos, né? União de mais de 6 monossacarídeos. O amido é um exemplo. A amida é bem complexa, são trocentos sacarídeos aí. A celulose, o glicogênio, tá? Então a gente tem mono, di, tri e os polissacarídeos, né? Os poli e os oligos. Os oligos são oligo quer dizer muito, né? Oligo, mais ou menos, quer dizer bastante, muito. Mas os polis são, na verdade, quase que infinito, vamos dizer assim. Os carboidratos também podem ser classificados pela sua funcionalidade de acordo com a digestão da molécula em absorvíveis, e aí aquilo que eu falei do MOS lá é importante na dieta de cães e gatos também, mas aqui é bem mais impactante, tá?
Os carboidratos que são classificados como absorvíveis, os digeríveis, os fermentescíveis ou fermentáveis e os não fermentescíveis ou não fermentáveis, tá? Aí tá o texto ligado no conceito na hora de preparar a dieta desses animais e levar isso em função. Os absorvíveis, eles não precisam passar pelo processo de hidrólise para serem transportados para o interior das células. Entram, já são absorvidos, eles não precisam passar por um processo de quebra ou digestão. Eles são naturalmente absorvíveis. O principal são os principais responsáveis pelo pico glicêmico pós-prandial. Vocês sabem o que é pós-prandial? O que significa o termo pós-prandial? É lá de fisiologia da digestão. Alguém lembra aí? Não lembro, não. É relativa à pós-alimentação. Também tá? não lembro. Existe. Já ouviram falar no termo onda alcalina pós-prandial? Também é de fisiologia da digestão. Sabe o que significa? Sim, sim. Lembra? Esse daí sim. Não, na verdade, fala aí. Em ruminantes, né? Na gente, ser humano também, mas fala aí. É o processo que quando o animal come, daí é um processo químico Isso. que acontece que vem uma Mais onda ou de menos sono, assim, ó. não é? Nos ruminantes eu nem sei se isso ocorre. Talvez em suínos ocorra. Ruminante eu acho que não, até porque é o seguinte, os carboidratos que entram lá, eles são degradados, né? Viram ácidos graxos. Então o ruminante não tem muito disso. Ele come e vai ruminar, mas ele não vai dormir. Agora o suíno, você vê que o suíno acaba de comer. Beleza. Então pode ser que eu confundi, professor. Aham. Que foi Suíno, no sabe, mesmo suíno semestre? come e aí você vai lá, tá tudo dormindo. Uma hora vai nas rodoias pra você ver. Depois da alimentação. Principalmente nos animais de engorda que comem mais. Tá tudo dormindo e assim, compreendendo a palavra, peidando, tá lá, deitado lá, tudo. O ser humano também, tá? Então quando você come, o estômago precisa produzir ácido clorídrico, né? HCl. E aí ele vai e retira isso do sangue. Porque esse troço é reciclado, né? Você, quando digere, o ácido é absorvido também no trato digestivo, né? Cai pro sangue. Então, o sangue fica mais próximo, não ácido, mas o sangue é perto de neutro. É alcalino, na verdade, é perto de alcalino. Só que quando o estômago exige essa maior quantidade de ácido clorídrico, o sangue fica mais alcalino. E a alcalinidade sanguínea leva a torpor, leva a sono. Pessoas que sejam submetidas, por exemplo, você pode matar pessoas em cama de gás, né? Matar qualquer bicho, na verdade. Os nazistas fizeram isso. Eu espero que eles não voltem a viver essa realidade. Com CO2, por exemplo, tem gases que são mais prejudiciais, mas o CO2, por exemplo, você ficar no ambiente com CO2 fechado, você não percebe que vai morrer, porque só vai ficando tonto, lento, cansado, deita, dorme e apaga. Apaga para sempre daí. Isso é uma alcalinização, né? Através da dificuldade da troca. Já a respiração excessiva, a alta oxigenação, leva à hiperatividade e enrijecimento da musculatura estriada, musculatura esquelética, né? Um exemplo disso nos Estados Unidos os partos das mulheres são mais uma maior quantidade de partos normais que no Brasil, mas o Brasil tem uma tendência de maior parte cirúrgica. E uma das práticas lá no parto das mulheres é a respiração forçada, excessiva, que dá mais rigidez muscular por cada maior quantidade de oxigênio. Então a onda alcalina pós-prandial é essa alcalinização temporária do sangue que dá essa sonolência, né? Dá essa letargia. Então, essa vontade de dormir depois de ter comida é natural. Mas também tem um pico glicêmico, né, pós-prandial, pós-processo de alimentação, né? Então você come aquela glicemia, aquele carboidrato que era prontamente disponível para ser absorvido, é absorvido na corrente sanguínea e causa um pico glicêmico.
os doces para nós, né? A sacarose demora um pouquinho, você tem que quebrar ela um pouquinho, mas o que tiver ali disponível, e rapidinho quebra também, vira glicose. O mel de abelha, que tem frutose e está pré-digerido, tem uma absorção super rápida. Super rápida. Você vê a pessoa quando passa um susto e o cérebro é um grande consumidor de energia, e aí fica aquele tremor, né? Por causa do susto, gastou energia violenta e fica aquele negócio, dá água com açúcar para ver se recupera, repõe essa energia e tal e tal. Enfim, só que aí esse açúcar de pronta disposição gera um pico glicêmico, gera uma quantidade maior de glicemia no sangue. Consequentemente, aqui, ó, aumenta a concentração de glicose sanguínea após a refeição de quem ingerir esse tipo de alimento. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: o que se tem hoje em dia em cães e gatos? Principalmente animais mais velhos. Não precisa ser muito velho, não, meia idade. Um dos riscos de hoje em dia é diabetes. Por dietas com alta quantidade de carboidratos absorvíveis, rações de má qualidade ou enfim, outras coisas assim. Então, os carboidratos absorvíveis têm esse problema. Isso aí é problema para ser humano, principalmente, né? Evitar comer esse carboidrato, que a gente fala carboidrato simples, né? Você abrir uma coisa sobre nutrição de humano, vai ver aí, não come arroz, come arroz integral. Arroz é um pouco mais complexo, demora mais para absorver, demora mais para dar pico glicêmico. E o pico glicêmico pesa para quem? Para o pâncreas. O pâncreas trabalha de acordo com o estímulo. Detectou o nível no sangue de glicose, ele produz insulina. Só que se o tempo todo que ele vai lá em cima aquele pico, aí bota o pâncreas para trabalhar a 1000. É diferente de ele trabalhar mais numa boa, mais na maciota, liberando aos poucos, tá? Então, estamos falando aqui de cachorro, mas eu estou usando um paralelo com os seres humanos para poder compreender isso um pouco melhor. Então, esses picos glicêmicos não são interessantes para esses animais, principalmente animais que não estão habituados a consumir carboidratos. Os gatos piorou. Esses absorvíveis são representados pelos monossacarídeos, como eu disse, né? A glicose entrou a glicose, não tem o que fazer, só vai absorver. Só vai absorver. Para o ruminante, não. O ruminante vai virar ácido graxo volátil, né? Nesse caso aqui, provavelmente a rota ela vai ser fermentada e vai produzir propiônico. Uma frutose também, a rápido absorvível, sorbitol, manitol, xilol, tá? Aí tem os carboidratos digeríveis ou digestíveis, como queiram, tanto faz. Eles podem ser digeridos pelas enzimas produzidas pelo próprio animal. Então a gente tem sacarase, a gente tem maltase, a gente tem amilase, né? Alfa-amilase, beta-amilase. Eles são hidrolisados pelas enzimas pancreáticas, salivares também, mas no caso como o cão não tem a alfa-amilase, ele não tem amilase salivar, aí é só pelo pâncreas, né? Cão e gato. Transformados em monossacarídeos, ou seja, de disacarídeos, entra uma sacarose. Aí ela é quebrada pela sacarase, vai transformar em glicose e frutose e vai ser absorvida dessa forma. E aí a absorção é de forma ativa com gasto energético, né? Para jogar para dentro da célula. A célula tem um trabalho para isso e tem um gasto energético para isso. E esse gasto energético além dessa necessidade de enzima e de um trabalho para produzir enzima, um gasto energético para produzir enzima, então eu estou dando energia, mas está tendo um gasto energético, está tendo uma compensação para não ter um nível muito alto, né? Você tem a forma ativa de absorção aqui que vai fazer com que tenha um gasto energético e aí esse pico glicêmico tenha um menor impacto ainda. Não que vai evitar o pico glicêmico porque ela não vai ter uma absorção rápida, certo? Vai ser mais lento, tem que ir quebrando aos poucos. E segundo, que você já gastou uma certa energia para poder aproveitar aquela energia, né? Ela não vem de graça como no primeiro caso, digamos assim. Os digeríveis são representados pelos disacarídeos, alguns oligosacarídeos e os polissacarídeos não estruturais, como a lactose, sacarose, maltose, trealose e o próprio amido. O amido é um pouquinho dos mais complexos, talvez, desses todos aí, né?
Porque o amido basicamente é a glicose, tudo glicose, mas você tem a amilose e tem a amilopectina, a depender das ligações que tem alfa ou beta amilase, né? Amilose. Alfa ou beta ligações que vai depender daí da alfa ou beta amilase. Alfa amilase salivar ou alfa amilase pancreática ou beta amilase pancreática, que é pancreática, né? Opa, peraí. E depois tem os carboidratos fermentescíveis, que são basicamente polissacarídeos estruturais. Ou seja, tem função estrutural, né? A parte mais fibrosa da coisa. Mas tem açúcares unidos por ligações beta. Mas tem não, açúcares, né? Ligações beta, como eu falei. As ligações beta, elas são mais complicadas, que a enzima é específica, né? Para poder quebrar. Tem ligações do tipo alfa, mas sim ligações betas. Aí essas ligações beta, elas só são quebradas por enzimas produzidas por micro-organismos. O trato digestivo normal do animal não produz isso, mas os micro-organismos sim. E são representados por certos oligosacarídeos, fibras dietéticas, mostrei do FOS e o MOS lá, aí tem os pré-bióticos, né? Amido resistente, esse amido resistente tá bem explicado lá no livro da professora Nilva Sacomura, Nutrição de Não Ruminantes. A biblioteca da escola tem lá uns 6 ou 8 exemplares dele, tá? Eu tenho um aqui também, eu comprei um dele e um da Berchielli, que é de ruminantes. Tá bem explicado aqui que é o amido resistente. É o amido que passou por tratamento às vezes e por um erro nesse processo de aquecimento, ele, em vez dele gelatinizar, dele liberar, dele ficar mais acessível, ele como se enrijecesse. É mais ou menos como se desandar a maionese, né, quando você vai fazer, em vez de ir para um lado, foi para o outro. Feijão quando encroa, né? Você falar, o feijão encroou, não cozinha mais. Você passou do ponto, errou o processo, e esse processo daí é industrial de trabalhar com amido, e aí ele se torna resistente. Já tem uma porção do amido que é propensa a isso, mas isso pode ser feito também. Pode ser um erro do processo de trabalhar esse amido. E para cães e gatos adultos, a lactose é um fermentescível. Por que eu falei? Falei lá atrás, né? Os animais adultos deixam de produzir a lactase. E aí não tem capacidade para digerir a lactose. Então, lactose, por isso que os veterinários falam, né? Não dá leite. Se você falar. É um conceito meio limitado, tá, gente? Então, assim, não tá bem na cabeça para olhar, não. Se você falar que vai dar leite para um cachorro adulto ou para um gato, o cara foda pro lado do seu peito. Mas não pode, então ele fica meio. Eu, na minha visão, eu já ouvi isso, tá? Eu faço de conta que não ouvi. Fica meio limitado. Não pode de jeito nenhum, para ele só existe isso. Só que é o seguinte: a prática comprova que animais que passaram a vida tomando leite, cão de fazenda, cão da roça aí, né? Consumindo leite, não tem problema. Ou seja, é óbvio, eles continuam produzindo lactase. É igual a gente, seres humanos. Eu vejo, tá uma campanha aí nacional, que eu vejo há muito tempo, né? Campanhas contra o consumo de carne, campanha contra o consumo de leite, que leite... se você for ver, tem uns caras que falam que não tem, leite é pior do que, sei lá, do que você ingerir gramocil. Para conceito de alguns aí. O ser humano tomar leite, Ave Maria, tomar e, ixi, Maria, só faz mal, causa câncer, e rane. Cara, a espécie humana chegou até aqui tomando leite. E agora vem uns caras falar um negócio desse? Não sei se o ser humano mudou tanto assim, mas acho que não. Ninguém evolui do dia para noite, não. Então o que ocorre? As pessoas não estão tendo mais acesso a leite. Alguns são alérgicos, é diferente. A alergia não é a lactose, a alergia é a proteína. E tem uns níveis alérgicos tão violentos que é mortal mesmo, é ter contato e morrer. Tem pessoas que têm alergia na pele quando toca o leite, é problema. Mas não é o caso, né? A tal da intolerância é deixar de produzir lactase. Eu tomo leite a vida toda, não tem problema.
A maior parte das pessoas que permanecem tomando leite não tem problema. Algumas desenvolvem mesmo tomando leite. Deixa de produzir. Mas tem crianças que já nascem com deficiência de produção de lactase. Então não é uma coisa do leite ou do ser humano. É dependente, né? Tem casos. Não tem pessoas que nascem com deficiência de produzir enzima essencial para se manter vivo? E aí? Né? Ficar vivo é um problema? Não, ficar vivo te mata, hein? Então, assim, tem que ter. Aí é o seguinte: se o teu cão não toma leite, já é adulto, parou de tomar, aí se você der, vai dar diarreia dele, sim. Agora, se o animal vem tomando, eu vejo na roça aí, cara, o cara mexe com ordenha e o cachorro dele toma leite direto, porque tem leite que sobra, tem colostro, e não tem problema, entendeu? Não estou dizendo que não exista o problema, mas não é tão desesperador assim. Beleza? Mas via de regra os animais que deixam de tomar leite, deixam de produzir lactase. E aí perdem a capacidade de digerir a lactose. Mas, pequenas doses, lá na frente não vê isso aí, algum local tem isso. Pequenas doses de lactose podem ser ofertadas ao animal para promover crescimento bacteriano, para promover fermentação intestinal. Os não fermentescíveis são fibras dietéticas, né? Nós estávamos falando dos fermentescíveis, né? Agora, os não fermentescíveis, que eles nem as bactérias conseguem fermentá-lo pelo tempo que eles ficam lá dentro, são chamadas fibras dietéticas, têm uma função muito mais mecânica do que nutricional, né? Não são digeridos, tá? Pelo animal. Também não são fermentados pela microbiota intestinal. Ah, não são fermentados nunca? São. A depender do organismo, do tempo que permanecer, do ambiente, das condições, são fermentados sim, são passíveis de serem fermentados. Só que, na realidade do tempo do trânsito intestinal, não dá tempo. Consequentemente, não são absorvidos, certo? Essas são aquelas rações, gente, que além de fibra não absorvível, tem proteína não absorvível. Né? Rações de má qualidade. Ter um pouco de fibra não absorvível é bom, mas ter quantidade muito alta é ruim, porque, primeiro, o que vai acontecer com essas fezes? Elas estão em processo de fermentação, se tem muito fermentescível e não fermentescível. E isso produz gás, produz odor. Mau cheiro mesmo. Então, rações de má qualidade geram mais mau cheiro, principalmente pela não degradação, não digestão da proteína. Aí no negador lá não deveria, que é de má qualidade a proteína, é de baixo valor biológico, mas chega no intestino, o intestino não tem boca, cheio de bactéria, intestino grosso, né? E elas vão quebrar essa proteína que era ruim e vão usar aquilo e vão crescer, né? Vão usar os fermentescíveis como energia, a proteína como proteína e fazer crescimento bacteriano e produzir gás e um volume grande de ração porque foi pouco absorvido. Então, até ouvi uma vez, eu estava conversando com um cara que vendia rações, um veterinário. Eu falei, porque tinha uma ração da Purinha chamada Bonzo. Era top dos top, né? Mas isso tem 40 anos ou mais que tinha essa ração. Aí eu falando com ele, falou, tinha aquela ração Bonzo da Purinha, o cachorro comia 1 quilo, na linguagem dele, né? E cagava 2. Assim, na época era top que tinha, mas hoje em dia uma regra das rações premium é o cachorro produzir, cachorro, gato, mas a gente fala mais cachorro, né? Produzir um volume menor de fezes e menos odor nas fezes, pelo maior aproveitamento do que foi ingerido, tá? Aí, como exemplo de não fermentescível, a gente cita aí a lignina, né? Se pegar uma célula vegetal aí, você vai ver o conteúdo celular aqui no meio, né? Essa célula, né? E a parede celular da célula aqui em volta, que é formada por microfibrilas. E essas microfibrilas são a junção de celulose, hemicelulose e lignina. Aí falando lá de ruminantes, quando você coloca aqueles hidrolisadores, né, a nutrição de ruminantes, a cal, quando você usa cal na cana, quando você... basicamente a cal, né, que é usada para fazer hidrólise, a cal para fazer hidrólise, o que ela faz? Essa celulose está presa nessa lignina. Na verdade, isso aqui é uma imagem bonitinha, mas isso é muito mais complexo que isso. É um emaranhado de coisas, né? Trançado lá. O que a cal entra e faz? Ela entra e quebra as ligações entre lignina e celulose.
Então o complexo lignina-celulose fica aqui no, tá vendo aqui, ó, aqui tá, isso aqui são a cabeça dos feixes, né? As ligações estão aqui, ó, as complexações, né? Entre celulose, lignina e hemicelulose. Aí ela entra e quebra essa ligação entre a cal faz isso, reage, e aí libera a celulose. Porque a celulose, o organismo do rumo e do animal consegue degradar, consegue absorver e é útil. E aí você dá um alimento que é pobre e se torna um pouco melhor pela hidrólise feita com cana. Mas eu posso fazer também, agora eu lembrei, também posso fazer com soda cáustica. Mas o problema dos dois, tanto da soda cáustica quanto da cal, é que elas acabam deixando resíduos e quem tem que excretar isso é o rim, e animais que comem isso por muito tempo acabam tendo lesão renal. Não é uma coisa de você usar diretão, não. Animal de engorda, tudo bem, você vai matar ele mesmo, né? Há pouco tempo vai morrer, agora vaca leiteira é meio complicado. E as pessoas não falam isso às vezes, né? O esquema de gestão aqui de carboidratos para um não ruminante, tá? Esqueminha eu desenhei, tá? Do meu entendimento aí, mas eu acho que fica legal para entender. Tá ali o carboidrato amido entrando, né? No primeiro compartimento do trato gastrointestinal, que é a boca. E lá no cão não tem amilase salivar, tá, gente? Isso aqui é um esquema de gestão para carboidratos em não ruminantes, generalizando. Mas quando tem amilase salivar, ela entra no amido e quebra. O amido em maltoses. Então a amilase salivar, ela é a alfa-amilase ou maltase, né? Então perdão, é amilase, maltase não é amilase. Ela entra e quebra em uma parte do amido e tira parte de moléculas de maltose. Tá? Na sequência, tanto a maltose quanto o amido seguem para o estômago, já nessa forma quebrada, né? Não absorveu ainda. Mas o baixo pH do estômago neutraliza a ação da amilase. A amilase só funciona na boca com pH mais alto, né? Menos acidez. O estômago pH baixo, é ácido. Aí ela é neutralizada. Então, para tudo. O que deu, por isso que para nós, seres humanos, mastigar bastante é útil. Eu dou mais tempo para essa amilase atuar aqui, né? E retirar melhor isso aqui. Aí depois, essa maltose mais o amido, quando chega no intestino, passou do estômago, né? Sofre a ação da maltase. De cara, libera 2 glucoses, ou glicoses, como queira. As duas formas são aceitas, tá? E o amido restante vai sofrer a ação de mais alfa-amilase, mas dessa vez produzida pelo pâncreas, assim como também beta-amilase. A alfa-amilase vai agir sobre a amilose. Eu falei com vocês que a amida é composto de amilose e amilopectina, né? A amilose é um pouquinho mais fácil, menos complexa, ligações alfa. A amilopectina um pouco mais complexa, ligações beta. Então, a amilase vai agir sobre a amilose e vai liberar de novo a maltose. Assim como aqui liberou, né? Liberou maltose. Essa maltose, por sua vez, sofre a ação da maltase, que vai de novo liberar mais 2 glicoses. Então, 2 glicoses aqui, mais 2 aqui, tá? Certo? A outra parte do amido, que é a amilopectina, é um pouco mais complexa, né? Aqui são cadeias mais lineares, aqui são cadeias mais retorcidas. Aí a beta-amilase pancreática vai agir sobre a amilopectina, liberando o quê? Maltose de novo, mais dextrina. Aí a enzima oligo-1,6-glucosidase vai agir sobre essa dextrina, a maltose está aqui liberada, tá? E vai produzir isomaltose e vai produzir glicose de novo. A isomaltose vai sofrer a ação da isomaltase e vai produzir glicose. Então, no final, temos glicose, que é absorvido. Essa foi absorvida faz tempo, já entrou lá, né? Já está sendo absorvida no intestino delgado. Essa demora um pouco mais e essa demora um pouco mais. Então, no fim das contas, não que você só libera 2, 4, 6, 7 moléculas, não é isso. É que cada molécula dessa, né, tem infinitas lá, libera isso aqui. Cada molécula dessa libera isso aqui. E cada dessa libera isso aqui e isso aqui. Então, esse é um esquema mais ou menos de como é que funciona o processo de quebra de digestão dos carboidratos. Dos carboidratos não, do amido, né? Do amido. Beleza? Tá, e aí o seguinte,
Se cães e gatos não são animais que naturalmente consomem carboidratos vegetais, por que, que eu vou usar isso para a dieta de cães e gatos? Por que utilizar? É correto eu fazer esse uso? É correto utilizar carboidrato na dieta de cães e gatos? O cão nós vimos que é um onívoro. Ah, não, mas e o gato? E aí? Usa-se. Não vai fazer mal? Não é um problema mais que uma solução? Os ancestrais dos cães e dos gatos ingeriam carboidratos que não fosse glicogênio? Resposta para essas perguntas a gente vai ter que construir, na verdade, tá? Sabe que a natureza... Esse A aqui tá errado, tá, gente? Deixa eu tirar ele daqui. Hierarquicamente, numa ordem hierárquica, numa ordem, né, crescente, a base da dieta dos ancestrais das duas espécies era, já falei que hierarquicamente, em ordem, né? Primeiro, proteína, maior quantidade de proteína. Segunda, maior quantidade, lipídios. E em terceiro plano, uma quantidade menor de carboidratos. Esse era o natural. Só que a gente também pode levar em conta e entender e considerar o seguinte: diversos canídeos apresentam hábitos alimentares onívoros, consomem tanto alimentos de origem vegetal quanto de origem animal. A raposa, tem até aquela fábula, né, europeia, a raposa e as uvas. A gente ouve aquilo, nem se, quando era criança, mas a raposa mas nem se atentava se a raposa comia uva, né? Fala, comia, você acreditava. Depois você, pô, mas você come uva? Eu só vejo falar que a raposa come bicho, só veio falar na televisão raposa caçando. Mas está aí, né? Come, né? O graxaim é alguns chamam de lobete, mas é nativo aqui, Rondônia tem bastante. Você encontra morto nos Estados Unidos às vezes, né? Aquele lobinho, o raposinha do mar, cachorrinho do mato, raposa. No Rio Grande do Sul chamado de graxaim. O lobo-guará, que também é brasileiro, né? Do Cerrado. Acho que é exclusivamente brasileiro, não tem, né? Não sei se tem outros países, mas talvez Paraguai tenha. O lobo-guará, tá? Que é um animal que também a gente sabe que, eu comentei com vocês na aula anterior, que ele come a fruta do lobo, né? Come aquela... Acho que foi com vocês que eu comentei. Aquela lobeira, a fruta do lobo é chamada lobeira ou fruta do lobo porque o lobo come. Tá? Então eles têm abdominho. Então já vai juntando para entender. Opa, se por um lado eles comiam um pouco de carboidratos, por outro, pelo menos um desses animais tinha abdonível, consumia mais. Tá? No caso dos gatos, o que se tem de informação, o que se acredita, é que os ancestrais dos gatos ingeriam carboidratos na forma de glicogênio, certo? O que ele consumia de carboidrato não é o mesmo carboidrato lá, fibroso ou coisa parecida vegetal, mas é carboidrato, glicogênio, que é bem fácil de ser quebrado e tal, bem disponível, né? Ou no conteúdo das vísceras, o animal comendo o outro animal ali, não come uma ave, ele não vai separar, tirar intestino, acaba ingerindo tudo. Não vai o conteúdo que estava dentro do estômago desse animal para o estômago dele também? Se o animal era herbívoro, ele vai consumir capim? Vai para lá. Então, não é a intenção dele, mas foi. Então, isso leva-se em conta, tá? Então, assim, ele não é de todo que ele nunca viu na vida. O cão naturalmente come, o gato por tabela. E aí sim resta a dúvida, né? O consumo de uma dieta rica em carboidratos é benéfico ou danoso? Depende, vamos avaliar isso aí. E aí, outra observação a ser feita é o seguinte, para responder aqueles questionamentos. O processo de domesticação, ele levou a uma inversão na pirâmide de ingestão de nutrientes. Para a ordem, inverteu totalmente, né? O lipídio continuou no meio, mas o carboidrato estava na ponta lá final, passou para vir para frente, em maior volume, e a proteína ficou no final. Por que isso? Porque proteína é caro, cara. Proteína é caro. É complicado trabalhar com altas concentrações proteicas. Então você trabalha mais com carboidratos. E aí,
essa inversão aconteceu porque o uso de carboidratos a indústria alimentar, a indústria que produz rações para cães e gatos, é estratégico, tá? Como estratégico? Custo, que é o principal fator. Carboidrato vegetal é barato, tá? Se você não usar carboidrato, ele vai usar a proteína para poder produzir energia. E o amido, ele favorece, ele facilita o processo de industrialização dos alimentos, que nós vamos ver mais para frente, mas adiantando o poder que o amido tem de gelatinizar. Lembrei de uma coisa aqui agora, não sei se alguém aí viveu isso, o Jefferson, acho que nem o Jefferson viveu isso, o Jefferson já é de uma situação de maior, em que o país tinha mais produção industrial, as coisas, os bens eram mais baratos. Mas na minha época de criança, para poder produzir um papagaio, a gente chama de papagaio lá, uma pipa, né? Aqui é pipa. Era vareta de bambu. Hoje você compra ou a pipa pronta ou compra as varetinhas de plástico, tem também. Vareta de bambu, você tinha que colher o bambu, tirar, separar, fazer a vareta. Papel jornal, para poder fazer o papagaio, que rasgava à toa, fazer a pipa. E a cola, fazia a cauda, a rabiola, o pessoal chama, mas a cauda, o rabo, a gente chamava de rabo lá, né? Do papagaio, era elos feitos com papel. E o que era a nossa cola? Cara, na escola, quem tinha um tubo de cola, tenaz, né, porque não tinha outra marca, era Granfino. A gente lascado pobre não tinha. Lápis de cor, borracha e cola era coisa para bacana. Tinha quando muito lápis, um toquinho de lápis. Era a realidade da maioria. O que a gente fazia para poder colar papagaio? Trigo, farinha de trigo. Você pega a farinha de trigo, coloca água, aquece, ela vira uma cola, né? Essa gelatinização dele é que favorece essa aglutinação. E aí a indústria explora isso, essa característica. A gente fazia cola, só que ficava pesado pra caramba, né? Se botar aquilo, não voava direito, enfim. Quando dava certo fazer era raridade, mas pelo menos exercitava a mente, né? Já aprendeu alguma coisa. Então a indústria usa esse amido de forma estratégica. Uma das características é essa aí que eu vou comentar depois para vocês, tá? E aí, para tentar obter respostas a respeito disso, porque é necessário baratear o processo, a indústria tem que fazer isso, porque senão fica muito caro, e aí se a ração fica cara, não vende. Aí foram feitos estudos, né? E estudos para cães foi esse autor, a Axelson, colaboradores em 2013, trabalhou no sequenciamento genômico. Eu falei você de um estudo de comportamento, mas tem esse também que eu não citei aqui. Fez sequenciamento genômico de cães e lobos. E esse sequenciamento, esses resultados, esses estudos, eles representaram pontos chaves na domesticação, para elucidar pontos chaves na domesticação dos cães. E aí, nessa identificação desses genes identificados, encontrou-se e foi incluído no estudo genes referentes à digestão de carboidratos e metabolismo lipídico, foi encontrado. Então, foram estudados genes que propiciam essa característica aos animais. Conclusão: as adaptações dos ancestrais de cães às dietas ricas em carboidratos, por exemplo, ao aumento da atividade amilolítica, foram um passo crucial na domesticação. Quer dizer o seguinte: os animais ancestrais tinham essa informação genética. Não estava expresso, nem todos tinham. Como o cão, os animais mais antigos a ser domesticados pelo homem, os animais que expressavam melhor essa característica se propagaram. Os que não expressavam ou saíram do convívio com o homem ou morreram. Processo, essa é a conclusão do estudo. Então, assim, o fato de os ancestrais dos cães terem se habituado, se
é, adaptado a essa realidade de mudança alimentar, porque o homem comia e o cão passou a comer acompanhando o homem, tá? Acompanhar a atividade do homem. Isso foi um passo, foi um ponto crucial, um ponto importantíssimo no processo de domesticação, que sem ele não teria acontecido. Então, chegou à conclusão que os cães modernos são aptos a ingerir isso, porque isso foi uma coisa que aconteceu no processo evolutivo ligado à própria domesticação dos cães, à própria domesticação desses animais. Certo? Então, é o que se conclui com isso, que comprova dessa possibilidade. Então, dá para usar? Dá para usar. Certo? A partir dessa evolução, os cães passaram a ter melhor habilidade de consumir e metabolizar e aproveitar os carboidratos. Então não dá para pensar só nos cães ancestrais ou nos lobos como um comparativo. Primeiro vamos ver, identificar que existem genes capazes de... genes que têm informação para produzir tecidos que produzam enzimas que metabolizem, que quebrem isso, tá? E chegar a essa conclusão, tá? Para gatos, o estudo se tem é do Oliveira e colaborador de 2008, onde avaliou a digestibilidade de 6 fontes de amido para gatos. Aí não foi um estudo de genômica nem nada, né? Mas foi um estudo de nutrição. Milho, arroz, sorgo, ervilha, lentilha, farinha de mandioca. Conclusão desse estudo. Se houver um processamento adequado desse alimento, dessas fontes, a digestibilidade do amido pode superar os 90% para os gatos. Naturalmente, não. Trabalhado, sim. Processado, sim. Volto a dizer, procure o livro da Nilva, Kazui Sakumura, e vejam sobre processamento de amido lá, tá? Outros fatores também corroboram a eficiência de gestão de amido por gatos. Outros estudos, outros fatores, né, que vem... E aí a gente pode, outros fatores aqui não explicados, mas a gente pode chegar à conclusão seguinte: bater o martelo e dizer, cães e gatos estão adaptados à ingestão de carboidratos na sua dieta, ponto, pronto, ponto. Posso usar isso de qualquer jeito? Não. Não, depende. Tem que saber trabalhar com isso. Ter cuidados com essa questão. Esses nutrientes não são essenciais. Naturalmente. Não é que não pode, mas também não é essencial. Não é a base. A gente viu que a base, naturalmente, é outra coisa. É carne. Né? São carnívoros. Não autênticos. O cão não é autêntico, mas o gato é. Qual que é a razão, qual que é a explicação para isso? São animais extremamente neoglicogênicos. O que é isso? O que seria um animal que tem... primeiro, o que é neoglicogênese? Vocês têm isso bem claro na cabeça? Tá claro isso, não? Como é que é o lance da neoglicogênese? Fala para nós aí. Simone ou Luana, tá só as duas? O Gerson saiu, né? Não sei. O Gabriel também saiu. Luana? Ou Simone, fala para nós aí. Uhum. Tá claro ou não? Eu até vou deixar isso aqui agora. Tá faltando pouco menos de 4 Mais ou minutos. menos. Um pouco menos de 4 minutos. Eu não vou entrar muito em detalhes agora para frente, mas já fica aí você até pesquisarem, tá, e estarem com isso solidificado, né? A neoglicogênese ocorre normalmente para nós, né? Ocorre Tá para bom. seres humanos, ocorre para várias espécies animais, né? Que é a produção de glicogênio, produção de energia a partir de outros compostos, né? De gordura, por exemplo. Mas isso não é uma constante, é uma alternativa, uma rota alternativa, é uma muleta, né? Sei lá, algo assim que vem ajudar num certo momento, mas não é o foco da coisa.
Já cães e gatos, principalmente o gato, eles são mais, lançam mão dessa rota da neoglicogênese com mais frequência, né? E aí, devido a esse fato, a gente tem que aí tentar associar isso com carboidratos, né? Cuidar com essa situação, porque senão você pode ter problemas com os níveis glicêmicos desses animais, porque eles são naturalmente de trabalhar para produzir isso, essa glicose a partir de outros compostos, tá? Ah, a Gabriela falou que tinha que sair. Ah, tá. Eu achei que ela assistia outra aula. Não, mas tá, mas não tem como ter outra aula agora, né? Não tem como ter choque de horário, tá em duas disciplinas ao mesmo tempo. Tá, o Jefferson também saiu, com Não, a pô. questão de trabalho dele, mas beleza. Então É tá, só gente, eu não até vou 11h30, mais no caso. entrar nenhuma informação nova agora, mas fica essa questão aí. Já estejam com isso claro na mente quando eles voltar. Aliás, eu vou me informar, tá? Vou falar para vocês, eu vou me informar com o Departamento de Apoio ao Ensino e ver, porque pela programação dia 28 é um feriado estadual, dia 1º seria... Ah, é? O que que diz? Eles mandaram um e-mail hoje, Não tem dia aula. 28, dia 1 e dia 2. Ó, eles colocaram bem assim: prezados servidores e estudantes, segue para o Uhum. conhecimento a Portaria 65, Colorado, né, 24 de fevereiro de 2022, que estabelece ponto facultativo nos dias 28/2, 1 e 2 de março de 2022, no âmbito do campus Colorado do Oeste, em virtude ao Carnaval. Tá, é Portanto, porque não lá no haverá calendário, já olhei expediente o nos dias calendário, né? Lá... mencionados. E lá no Tá, aplicativo, mas dia 2 tranquilo. no Dia 2 nós, aplicativo tá a temos aula. nossa Eu até aula, eu confundi. acredito, Achei dia que 2. você vai até quarta-feira. Beleza. Então, dia 3, deixa eu ver. Ah, não, Dia só tá 3, dia 3, prof. deixa eu ver. É Isso, 28. que vai cair na Não, mas quinta-feira. quarta tinha que ter, não. Quarta tinha... Ah, dá certo. É dia 3 mesmo. Dia 3 é quinta-feira. Tá, nós temos aula. É dia 2 é quarta-feira. Quarta-feira de É que cinza, dia né? 2 eu acho que eles ainda tá Tá, beleza. contando, né? Tranquilo, sim. Dia 3 nós temos aula, sim. Tranquilo. Então vocês não tem nada a ver, não. Não vou nem falar nada, não, porque já tá certo. Eu só ia consultar o departamento se, apesar de um telecalendário, se teria aula, se não teria, se poderia dar aula, se não poderia, porque a gente adianta, ganha algum tempo. Mas o problema, eu não gosto de dar aula sozinho, porque não é legal. Aí vai que ninguém entra, então eu nem vou arriscar. Vou consultar o departamento, mas talvez eu nem arrisque. Mas no caso de vocês, tranquilo, não tem nada a ver não, tá? Normal, dia 3 é normal. Porque eu achei que a gente já voltava presencial dia 3, mas não. Aí, caso não tenha nenhuma reviravolta aí, só dia 10. Dia 7 volta, mas pra nós dia Acho 10, que né? é dia 7, Pra né? essa disciplina dia 10. Fechou então? Tá A bom. gente encerra por aqui Aham, então. fechou. Falou? Falou, obrigado igualmente. Tá. Bom almoço. Tchau.